Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat.
Meditação e partilha do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Volume 25, trecho 6, 4 de novembro de 1928. A verdade é luz que parte de Deus e se fixa na criatura. Bênçãos de Jesus. Minha pobre inteligência se sente como levada pela luz do Fiat divino. Mas esta luz não leva só calor e luz, mas sim é portadora de vida, a qual, concentrando-se na alma, forma nela sua vida de luz, de calor, e do centro renasce a vida divina. Então, né, ela diz, minha pobre inteligência, levada pela luz do Fiat divino, né, é levada pelos conhecimentos do Fiat divino. Né, a luz é conhecimento. E esta luz não leva só luz, calor e luz, né? Não leva só calor e luz, mas sim é portadora de vida, a vida divina, né? A qual, concentrando-se na alma, forma nela sua vida de luz, de calor. E aí, né, do centro disso tudo nasce a vida divina. Né? Deixemos-nos levar, né, pelas luzes da vida na divina vontade. Né? As luzes de conhecimento e avancemos, né? Sejamos constantes no estudo. Como é belo ver que a luz do eterno querer tem virtude de fazer renascer no coração da criatura a vida de seu Criador, né? Os conhecimentos da divina vontade, né? A luz do seu eterno querer faz renascer no coração da criatura a vida de seu Criador. É o que está sendo dito, né? Somos outro Deus, né? Outros deuses unidos a Ele. É Ele em nós. E nisso devemos assistir à vida dele em nós. Somos espectadores da vida divina em nós, né? Onde qual tudo é ele, todo bem que fazemos é graça vindo dele. A criatura humana por si só é incapaz de tudo bem. Assim sendo, onde há amor, aí está Deus, né? Até dizia no trecho ontem. E tantas vezes, por quantas vezes esta divina vontade se abaixa para fazer conhecer a criatura outras manifestações que lhe pertencem. Né? O que eu entendi aqui, o sacerdote, ao consagrar a Eucaristia, ele consagra Jesus uma vez na Eucaristia, né, em cada consagração. E estando nós na divina vontade, realizando os atos na divina vontade, né, a cada ato consagramos Jesus em nós. Né? A cada ato na divina vontade é uma consagração de Jesus em nós. É uma vez, né, que e tantas vezes, por quantas vezes esta divina vontade se abaixa para fazer conhecer, se abaixa para fazer conhecer à criatura outras manifestações que lhe pertencem. Né? Então, em cada ato, em cada partilha, em cada reflexão que fazemos, né, em direção a conhecer essas verdades e torná-la conhecida, é uma vida nova, né, que cresce, que jorra. Né? Como dizia, né, vamos expandindo o nosso interior, a nossa alma, para que Jesus cresça em nós, né, e tome em nós todo o domínio, né, toda a autoridade, todo o seu reino, né, em nós. Né? Há manifestações que lhe pertencem. Fazer conhecer a criatura as outras manifestações que lhe pertencem. Tornar-nos conscientes, né, dessa vida divina. Né? Não se trata aqui de apenas, eu creio, não, mas é ter verdadeiramente o conhecimento, né, a ação divina em nós, né,
tanto dentro quanto fora. Como também já falava, né, no trecho de ontem. Enquanto minha mente se perdia nesta luz, que é imensa, que é infinita, né? Meu doce Jesus, movendo-se nela, que parecia que estava como que abismado em dita luz, me disse: minha filha, por quantas verdades te manifestei sobre minha divina vontade, tantas luzes desprenderam-se do nosso seio divino e fixaram-se em ti, mas sem se separar do centro do teu Criador, porque a luz é inseparável de Deus. Comunica-se, fixa-se na criatura, mas nunca perde o seu centro de onde saiu. Vem a lembrar da videira, né? Aquele que permanecer em mim, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Estamos enxertados nele, né? A vida que temos, né? Aqui mostra claramente, a vida que temos não é nossa, mas é dele. E com a qual devemos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso querer, para que ele viva e reine em nós, né? Para vivermos a vida dele. Né? Ele se dá a nós, ele dá a sua divindade a nós, né? E derrama em nós, como vai dizer nos 31 dias que Maria fez com Nossa Senhora, né? Quer também derramar em nós os seus mares de conhecimento, né? De sabedoria, de amor, de força, né? A fim de que sejamos, né? Por graça, o que ele é por natureza. Então façamos a vida dele, né? E não nossa, né? Pequena, miserável, cheia de limitações, né? E limitações, fragilidades. Como foi dito já, né? A nossa vida, por mais boa que seja a nossa intenção, digo aqui no sentido de vivermos a santidade das virtudes, ela precisa ser um palco, né, para que se desenvolva a vida divina, para que Jesus venha colocar a sua vida divina em nós. É como partilhávamos, né, um trecho em que Luísa, né, sofrendo a privação de Jesus, estava pensando, né, se ele poderia se separar dela. Né? E aqui ele vai dizer que, né, confirmando ainda mais, né, que não se separa. Né? Como ele vai dizer, por quantas verdades te manifestei sobre minha divina vontade, tantas luzes desprenderam-se do nosso seio divino e fixaram-se em ti, mas sem se separar do centro do teu Criador, porque a luz é inseparável de Deus. Comunica-se, fixa-se na criatura, mas nunca perde o seu centro de onde saiu. Somos essa extensão de Deus, né? E dele não nos separamos, ele não se separa de nós jamais. Como é belo ver a criatura fixada por todas estas luzes que têm virtude de fazer ressurgir na criatura aquele que a criou, e tantas vezes por quantas verdades lhe vêm manifestadas. Então, cada conhecimento, né, é uma nova vida divina, né? E bem como uma morte para a nossa vida, para a nossa vontade humana. À medida que avançamos no conhecimento, Jesus, né, também avança, né? A nossa alma se alarga para recebê-lo. Bem como também vamos nos esvaziando da nossa vontade, do nosso querer humano, né? E tendo gosto ao, ao ao seu divino querer, né? Que é a verdade. A verdade, a verdadeira felicidade.
A ordem, né? É o retorno à ordem. E como que te manifestei sobre minha divina vontade são verdades inumeráveis, tantas que você mesma não pode chegar a numerá-las todas. Tantas luzes, ou seja, tantos raios luminosos são fixados em você, que descendem de Deus, mas sem separar-se de seu seio divino. Tais luzes são fixadas em você. Ele fixa em nós a sua vida divina, os seus mares de conhecimento, mares de poder, de sabedoria. Retornando aqui o que Nossa Senhora disse. Ele também quer e derrama sobre nós, né, os seus mares de sabedoria, de potência, de conhecimento, né, suas luzes. Estas luzes formam o mais belo ornamento em você e o maior dom que você poderia receber de Deus. O maior dom que poderíamos receber de Deus, porque estando estas verdades fixas em ti, te dão o direito sobre as propriedades divinas, e tantos direitos por quantas verdades te manifestei. É o que dizia ainda há pouco, né? É esse gole a gole, né, que vamos recebendo e, e guardando, né, no nosso coração, na nossa alma. Né? É Jesus fixando em nós, né, os teus direitos, né, as tuas propriedades divinas. Né? Tantos direitos por quantas verdades te manifestei. Né? Ele quer se dar tudo. Né? Ele quer dar tudo. A nossa constância, a nossa correspondência, né, em receber esse amor, essas propriedades divinas, é que vai, né, a causar em nós, né, esse direito sobre as suas propriedades, né, o avanço ao recebermos a graça, ao recebermos o dom da vida na divina vontade. Né? Então é o que já foi dito, né, uns morrem para si mais rápido, outros são mais demorados, né, e assim por diante. Mas qual não deve ser o nosso empenho, né, para que essa vida divina opere em nós, né, e sejamos, né, apenas espectadores, né, desta vida em nós, né, a fim de ser os pés, né, nos doar a Jesus, né, como um todo. Já não sejam os nossos pés, mas os pés dele, as mãos não mais nossas, mas dele. Nossos olhos, ouvidos, nossos sentidos, todo o nosso ser entregue a ele. Estas luzes formam o mais belo ornamento em você e o maior dom que você poderia receber de Deus, porque estando essas verdades fixas em ti, te dão o direito sobre as propriedades divinas e tantos direitos por quantas verdades te manifestou. Você não pode compreender o grande dote com o qual foi dotada por Deus com essas verdades, sim, né? O pensamento humano não pode compreender. Como ele disse, né, não podemos enumerá-las. Quão imensa, né? Quão infinitas são. Né? O grande dote com o qual foi dotada por Deus com estas verdades. Que como tantas luzes estão fixadas em sua alma, todo o céu está maravilhado ao ver tantas luzes em você. Todas elas grávidas de outras tantas vidas divinas. Né?
todas elas grávidas de outras tantas vidas divinas. Trazemos conosco, né, essa, vamos dizer, essa virtude geradora de Deus, né? Vamos dizer, o orvalho benéfico, né? Formamos o orvalho benéfico àqueles que têm a, a disposição, né? O germe que tem já a semente, né? É o solo, né, já com a semente que pode ser, né, orvalhado e fazer vir com que essa semente germine, né? Aquele que está vazio, né, é um terreno infértil, não receberá, né, o, o orvalho benéfico, né, não produzirá o fruto esperado por não ter a semente, né, não por deficiência de Deus jamais, mas da indisposição da própria criatura, né, ao passo dela não querer saber. Então, o que ele diz, né? E conforme você se comunica às outras criaturas, né? E conforme você as comunica às outras criaturas, né? As luzes de conhecimento, né? Que eu recebo, o dom da divina vontade, esta luz se move, fixa-se nos outros corações, mas sem deixar você, né? Eu não perco aquilo que eu recebi, né? A luz que está em mim ao partilhar com os outros, eu não a perco, né? Eu comunico essas verdades aos outros e ela, sem se separar de mim, vai em encontro do outro. São os filhos, né, da divina vontade. É até o que a Aline dizia, né, sobre a filhinha da divina vontade, a Ruth, que conseguiu, né, vencer essa fase da purificação e tem compreendido a graça de se viver na divina vontade. Então é os frutos de um, né, que vai germinando o outro, né, e assim o reino da divina vontade vai se expandindo entre as criaturas, né, ao passo que encontram estes que querem corresponder às suas verdades. Então, que diz estas, que como tantas luzes estão fixadas em sua alma, todo o céu está maravilhado ao ver tantas luzes em você, todas elas grávidas de outras tantas vidas divinas, né? Por conta da ânsia, né? A, o desejo ardente, inflamado no coração dessa pessoa de partilhar, de levar essas verdades ao conhecimento dos outros, de modo a formar também, né, o desejo, a vontade de, de também os outros, né, receberem essas luzes, receber esses conhecimentos, né, que, como disse, seria, né, os novos filhos da divina vontade. Então essa luz sem deixar você e forma a vida da divina e forma a vida divina aonde chega, né, comunica aos outros. Minha filha, que grande tesouro te foi confiado com tantas verdades que te disse sobre minha divina vontade. Tesouro que tem sua fonte no seio divino, que dará sempre luz sem cessar jamais. Mas que sol são minhas verdades, pois o sol dá luz à terra. A investe, a fixa e ao fixá-la dá luz sobre sua superfície e a cada coisa, os efeitos e os bens que contém sua luz. Mas zeloso não separa a luz de seu centro. Tão é verdade que assim que passa a iluminar outras regiões, a terra fica às escuras.
Em troca o sol de minhas verdades, enquanto não se separa de seu centro, fixando-se na alma, forma nela o dia perene. É como o sol, mas com uma diferença, né? Com uma particularidade. O sol, ao ir iluminar outras regiões, aquele lugar onde estava, ele deixa as escuras, né? Já o sol de minhas verdades, vai dizer Jesus, né? Enquanto não se separa de seu centro, fixando-se na alma, forma nela o dia perene. Ou seja, não se separa dela, né? Não há mais escuridão, mas sim o pleno sol do meio-dia, né? O dia perene. Eis que tudo se passou, né? E tudo se fez novo, né? Aquele que está em Cristo é criatura nova, né? Já não é mais envolvido pelas densas trevas, né, da vontade humana, mas sim vive, né, nesse dia perene, né? Já não há mais trevas, já não há mais escuridão. Então, assim como o sol fornece a planta, né, a terra, a luz, aqui o tesouro que tem em sua fonte no seio divino, que dará sempre luz sem cessar jamais, né, a divina vontade. Mais que o sol são minhas verdades, pois o sol dá luz à terra, a investe, a fixa, e ao fixá-la dá luz sobre sua superfície e a cada coisa, né, nada escapa, né, aos raios do sol, à luz do sol. Os efeitos e os bens que contém sua luz, mas zeloso não separa a luz de seu centro, né? Tão é verdade que assim que passa a iluminar outras regiões, a terra fica às escuras, né? Ele leva consigo a sua luz, né, por onde passa. Uma vez que passou, iluminou, né, as suas luzes surtiu os seus efeitos, os seus frutos, e por estar nesse ato único de Deus, ele passa e vai a iluminar, né, outras regiões, para assim voltar amanhã e iluminar novamente. Então é o ato único, né, constância, né, dia após dia, gole a gole. Assim, a vida, né, a atitude que devemos de ter, né, estar no exercício, né, de buscar esses conhecimentos continuamente, né, sem interrupção. E eis aqui o ponto, né, pelo qual Jesus diz, né, da diferença do sol, né, o sol natural, para com ele, né, o sol divino, né, cuja qual ele, ainda saindo, né, indo iluminar outras regiões, ele não se separa, né, ele não se separa, né, foi fixado em nós as suas luzes. Então, por através de nós, ele vai a iluminar outros, sem se separar do seu centro, né? E bem como também sem se separar do ponto fixo que ele tem aqui na Terra, que são os filhos da divina vontade, né? E é por vontade dele, por graça dele, que ele quer se servir das criaturas, né? Que ele quer servir dos filhos da divina vontade, obrantes e falantes, né? Como foi dito em outros momentos, né? De sermos esses para-raios, né, de Jesus, os para-raios da divina vontade, né? Esses conhecimentos, esses mares de conhecimento, de sabedoria precisa passar aqui, né, pela mente humana, né, pelo entendimento humano, para aí derramar o orvalho benéfico sobre todos os que estiverem à disposição para recebê-lo, né? Então, é vontade de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia, o amor dele para com a criatura.
E para que os outros possam compreender. É como no momento outro dia, né? É como aqueles anjos, aquele teólogo que deu aquela explicação sobre a hierarquia dos anjos, que são aquele coro que codifica, né, a mensagem de Deus para uma condição compreensível à criatura humana. Né? Ele recebe todas as luzes, né, e ali todas juntas, né, e pouco a pouco ele vai codificando, ele vai separando as luzes por cores, de modo a ficar compreensível ao entendimento humano, né, à criatura humana. Né? Digo aqui no caso para ficar compreensível aos anjos, né? Assim ele faz lá na hierarquia dos anjos e assim ele vai fazer, tem feito, né, aqui para com os filhos da divina vontade. Né? Recebemos o conteúdo, estudamos escritos e dele também recebemos a graça de codificar, né? O Espírito Santo vem em nós e nos ajuda a codificar, a colocar com nossas palavras, né, o entendimento intelectual nosso, né, a fim de que todos possam compreender as suas verdades. Assim a gente vai partilhando a nossa vida, os acontecimentos, né, da divina vontade na simplicidade da nossa vida. Eis porque também, né, a necessidade de Jesus buscar os menores, né, aqueles que é desprezado pela, pelo mundo, né, por não serem seres extremamente intelectuais, teólogos, né, mas é como Jesus disse, né, eu te louvo, ó Pai, porque escondestes tudo isto aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos, né, porque se os pequenos compreender, os grandes, os outros, os estudiosos, certo é que deveriam compreender. Se não compreendem é porque eles mesmos criaram uma barreira neles de modo a não querer, né? Que é onde entrou, né, o sentimento da soberba, né? E então essas verdades, essas luzes só entram onde encontra espaço, aonde está vazio de si mesmo, e formar em nós a sua vida divina, uma vez que desapegamos da nossa vida humana, da nossa vontade humana. Então, depois disso, se dava a bênção com o Santíssimo Sacramento, e eu lhe rogava de coração que me abençoasse. E Jesus, movendo-se meu interior, fazendo eco ao que fazia Jesus no sacramento, levantava a sua mão bendita em ato de abençoar-me e me disse: minha filha, te abençoo o coração e selo minha divina vontade nele, a fim de que palpite em todos os corações teu batimento, unido com minha vontade divina, para que chame a todos os corações a amá-la. Bendigo teus pensamentos e selo minha divina vontade neles, a fim de que chame todas as inteligências a conhecê-la. Te bendigo a boca, a fim de que corra minha divina vontade em tua voz, e chame a todas as vozes humanas a falar do meu fiat. Toda te bendigo, filha minha, a fim de que tudo chame em ti a minha vontade divina, e corra a todos para fazê-lo conhecer. Oh, como me sinto mais feliz ao agir, rezar, abençoar, em quem reina meu querer. Nesta alma encontro a vida, a luz, a companhia e tudo o que eu faço. Súbito surge e vejo os efeitos de meus atos. E não estou só se rezo, se faço, mas sim tenho a companhia e quem trabalha comigo. Então veja
Já só quão incrível, quão importante é para Jesus, né? Que a gente divulgue esses escritos. Que ela viu ele, né? Dando a bênção com o Santíssimo Sacramento. E pedia a ele, né? Que, rogando-lhe de coração, que a abençoasse. E vai dizer, né? Jesus, movendo-se em meu interior, fazia-se, fazendo eco ao que fazia Jesus no sacramento, levantava a sua mão bendita em ato de abençoar-me, me disse, né, minha filha, te abençoa o coração, né, e ali abençoou toda ela, né, o coração, né, a fim de que estivesse unido aos batimentos dele, né, da divina vontade dele, né, para que chamasse todos os corações, né, a amá-la. A amá-la quem? A amar a divina vontade. Né? Bendigo teus pensamentos, né? Abençoando os pensamentos dela, né? Selando a sua vontade neles, a fim de que chame todas as inteligências a conhecê-la, bem como também bendigo a sua boca, a fim de que corra minha divina vontade em tua voz, e chame todas as vozes humanas a falar do meu Fiat. Toda te bendigo, filha minha, né? A fim de que tudo chame em ti a minha vontade divina, né? A fim de que não tenhamos outra ocupação senão a busca, né, dessa vontade divina. E corra a todos para fazê-lo conhecer. Então é isso, né? Ele quer ser conhecido através da própria criatura, né? É como é o esquecido, o anjo, o anjo que trabalha, né? Essa parte. Não lembro se é os querubins ou os serafins, é um dos dois, né? Que recebe a mensagem de Deus e as codifica. Então ele quer comunicar a toda a mente, a todo o pensamento humano através dos filhos da divina vontade. É o sereis como deuses. É como foi dito, né? Como foi explicado ontem. Ele se encarnou para manifestar à criatura humana o que somos de fato. Né? Somos como deuses, né? Somos deuses. Mas a serpente distorceu isso porque ela também disse a Eva, né? Desobedeça a ele, porque é ele que não quer que vocês saibam disso, e comam a fruta, e serão conhecedores, né, do bem e do mal. Sereis como deuses, né? Mas a verdade é que seremos como deuses, esvaziando de nós mesmos e deixando que Deus viva em nós. É o que Jesus acaba de fazer aqui, né? Selou na Luísa, né, nos seus pensamentos, os pensamentos da divina vontade. No seu coração, né, o amor à sua divina vontade. Aqui, em teu batimento unido à minha vontade divina. Bem como também a sua voz, né, que proclame as suas verdades, os seus conhecimentos divinos, a levar a todos os outros essas verdades. Então aqui ele faz vida nela, né, sela a sua vida divina nela, a fim de ser ela, ao passo dela dar a vontade humana dela para ele, mas quem vai operar, quem vai fazer, quem é o possuidor e doador de todo bem é Deus. Somos apenas esse canal, né, por onde ele passa. Por onde ele passa ao ponto de ir, chegar, tocar o outro, né, a transmitir o seu bem, a sua graça, o seu dom ao outro. Né? Como Nossa Senhora disse, né, todos os atributos que tem, tudo que se é dirigido a mim, é por consequência da divina vontade que viveu, que operou em mim.
Da parte dela, o que ela fez foi amarrar a vontade dela aos pés do trono de Deus. Né? E Jesus continua, né? Jesus vai dizer: toda, toda te bendigo, filha querida, filha minha, a fim de que tudo chame em ti a minha vontade divina e corra a todos para fazê-lo conhecer. É o que Jesus mais quer, né? Que suas verdades sejam conhecidas. E que nós ocupemos-nos disso, né? De fazer a sua vontade, de fazer a sua vontade ser conhecida. Oh, como me sinto mais feliz ao agir, rezar, abençoar, em quem reina meu querer. Né? A satisfação que ele tem, né? Em rezar, abençoar ele vivendo em nós. Né? Quão feliz ele fica por ter, né, onde repousar, em ver a sua vontade sendo concretizada, né, sendo vivida. Nesta alma encontro a vida, a luz, a companhia. Nesta alma encontro a companhia e tudo que eu faço, súbito, surge e vejo. Vejo os efeitos de meus atos e não estou só se rezo, se faço, mas sim tenho a companhia e quem trabalha comigo. Né? Ele já não tem que fazer todas as coisas sozinho, mas ele tem, né, quem trabalha com ele. E este que trabalha com ele tem também o conhecimento, né, o propósito dele, e portanto não o questiona, né, não põe dúvida, não se volta contra, né, mas não tem um pensamento à parte, mas um único pensamento, o pensamento dele. Né? Eis a satisfação, o contentamento de Jesus. Né? Ter aquele, o filho que compreende o que o pai quer e faz e está ali em plena concordância com ele, amando o trabalho dele, né? O honrando, né? O correspondendo, né? Dando de volta o beijo, o eu te amo, né? Correspondendo ao amor de Deus. Então ele vai dizer, ao contrário, nesta prisão sacramental, os acidentes da hóstia são mudos, não me dizem uma só palavra. Faço tudo por mim só, né? Ele trabalha sozinho. Não sinto um suspiro que se una com o meu, nenhum batimento que me ame, mas sim um frio de sepultura para mim. Quem que não só me tem na prisão, mas que me sepulta. E eu não tenho a quem dizer uma palavra, nem com quem desabafar, porque a horta não fala. Estou sempre em silêncio. E com uma paciência divina espero os corações que me recebam, para romper meu silêncio e gozar um pouco de companhia. E na alma onde encontro a minha divina vontade, sinto-me repatriado para a minha pátria celestial. Olha, o Filho da Divina Vontade dá, né, prepara um céu para Jesus, né? É o que dizia outro dia. Temos de ser um céu para Jesus, onde ele encontra a correspondência, né, do seu amor, dos seus excessos de amor, né, onde ele pode desabafar as suas verdades, também as suas angústias, né, onde ele não tem que fazer tudo por si só, mas ele encontra o auxílio, aquele que trabalha com ele, né, que ele diz, não sinto um suspiro que se una com o meu, né, nessas hóstias vivas, né, suspiramos com ele, né, reparamos ao Pai com ele, né, nenhum batimento que me ame, né, o nosso coração deve bater por amor a ele,
né? Mas sim um frio de sepultura para mim, né? Por não poder falar, por estar ali mudo, pela hóstia viva não possuir vida. Então a forma para ele uma sepultura, porque se ninguém for lá, né, não o receber, né, se torna vão, se torna inútil, né, o sacramento. Porque ele vive lá na ânsia, né, de ter quem se achegue lá para para poder comungar dele, recebê-lo, né, em suas almas e ele poder desabafar, né, ter, né, esse gozo, né, essa companhia. Agora, se aqueles que lá vão, né, e recebendo só fala de si mesmo, só fala de suas lutas, de suas preocupações, né, de suas dificuldades, suas enfermidades. Ah, me cura, Jesus, me cura, cura essa e aquela situação. Eu te entrego isso, te entrego aquilo, né, resolve para mim. Né? Então ele fica, né, novamente sepultado, porque não tem nem sequer tempo de dizer algo à criatura, que pode estar ela voltada para si mesma, né? E não quer nem saber o que Jesus tem para dizer. Não se faz ação de graças, né? Mal se comunga, já termina a missa, já sai e vai embora, né? Como vai dizer, né, no Filho da Divina Vontade, Jesus fica, permanece continuamente, né? É dar Deus a Deus, né? É dar a Deus o amor que é próprio dele, a atenção que vem dele. E, portanto, não se separa jamais, porque esta alma, essa criatura é todo ouvido de Deus. Está ocupado de suas verdades, em dar atenção a Ele e corresponder ao amor dele. Diferente o que não se recebe na santidade das virtudes, né? Se recebe, né, aquele que caminha com mais profundidade, mas se sabe que, como uma santa, né, perguntaram uma vez há quanto tempo Jesus permanece na alma após ter se comungado. Aqui na comunidade ouvimos que é por 10, 15 minutos, é o tempo das espécies, né, ser dissolvida pelo organismo humano. Então Jesus retorna ao seio do Pai. Mas enfim, né, nessa pergunta que a santa fez, Jesus respondeu a ela o tempo que você quiser. Né? Eu permaneço em ti o tempo que você quiser. E é triste pensar, né, que em muitos ele mal se achega. Ele desce, né, com repugnância, porque essa alma sequer tem, né, a consciência do que está recebendo. É o que ele diz, né, lá no Vale do Cedron, né, quando ele é empurrado aquele rio de esgoto. Né? Ele diz isso desses, né, que falta o amor a ele, a correspondência a ele. Então é de imensa alegria, né, do coração de Deus, do seu sacratíssimo coração, quando encontra aquele que vive, que busca viver a sua vontade, que reina, que permite que a sua vontade reine nele, porque ele não tem outra ocupação senão a vida divina, senão os ensinamentos divinos, as suas verdades. E aí Jesus encontra, né, a vida, né, a companhia em seus suspiros, né, a companhia em seus batimentos, né, não é sepultado, né, não se dá a morte à vida divina, mas ao contrário, né, morte à sua vida própria, para que se viva, para que se reina a vontade divina. Né, pode encontrar os seus desabafos. Né, não é uma hóstia morta, sem vida, mas que corresponde a ele. E ele não tem que permanecer em silêncio, não tem que exercer, né, aqui a sua paciência divina,
né, para esperar os corações que o recebam, como ele vai dizer aqui, ó. E com uma paciência divina espero os corações que me recebam, para romper meu silêncio e gozar um pouco de companhia. Que não proporcionemos a ele um pouco de companhia, mas uma companhia integral. Não só uma companhia, mas estar fundido a ele. Ao passo de eu não ter mais vida, mas a vida dele a reinar em mim, a viver em mim. Que ele continue na alma onde encontro a minha divina vontade, sinto-me repatriado para a minha pátria celestial. Forma-se para ele paraíso, um paraíso na terra. O Filho da Divina Vontade é para Jesus um paraíso na terra, bem como Nossa Senhora foi. Bem como Nossa Senhora foi. Então, diante disso, o que mais pode ser importante para cada um de nós, senão buscar viver isso, né? Buscar ser esse paraíso, esse céu para Jesus na terra, rompendo, abandonando, né, as nossas ocupações humanas, os nossos anseios humanos, para ter um único anseio, um único desejo, né, de fazer com que essas verdades sejam conhecidas, né, amadas e vividas. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.